Chega mais ação, vamos dar uma olhadinha aqui no Futebol 360, Abel e companhia, Professor Unzelt, Eugênio Leal e Breyle. Tem o Bola de Prata também, que o Flamengo vai dominar, será? Crédito de imagem ao ESPN Brasil, link abaixo, mas antes se inscreva no nosso canal, ASR Fla, ative o sininho e chega dando aquele like porque eu agradeço. Vamos conferir porque Samuel Lino, Pedro, Arrascaeta jogaram demais, cara. Beiraram a nota 10. Como foi a atuação do Flamengo pra cima do Vitória? Temos muitos personagens falando sobre o jogo. Olha aqui o Maracanã. Eu fui muitas vezes, viu, Eugênio? Desde a época que eu ia visitar minha avó, que morava ali em Vila Isabel, perto da 28 de setembro, ali perto do petisco da vila, eu ia a pé pro Maraca. Muito bem. Mas isso não interessa. O que interessa são os personagens da goleada. Vamos ouvi-los. Realmente foi um jogo fantástico, um jogo completíssimo em todos os sentidos, onde os jogadores estavam disputando dentro do campo. Foi uma vitória onde começou o jogo e fomos muito efetivos, e isso obviamente que nocauteou o adversário. E o que eu mais gostei foi que não em nenhum momento pararam de tentar o controle, tentar tirar a bola do adversário, tentar fazer gols. Antes de começar as perguntas, quero em nome de todo o grupo pedir desculpas. É uma noite horrível, vergonhosa. Então todos nós perdemos hoje, perdemos feio, temos que ter vergonha na cara. E fica o meu pedido de desculpa em nome do grupo todo. Eu tô buscando me entender com todos os companheiros. Hoje a gente teve essa sintonia aí e esse entrosamento dentro desse jogo, mas eu busco me entrosar com todos os jogadores, com todos os companheiros. E nesse jogo a gente teve uma boa conexão ali. Espero que os próximos jogos e o futuro aqui no Flamengo venha a gente melhorar essa conexão e fazer muitos gols, muita assistência, que é muito mais importante. Esse assunto, como eu falei, já está totalmente encerrado e graças a Deus eu venho mostrando, né, desde quando eu cheguei aqui no Flamengo, o meu melhor, dando o meu máximo, eu respondendo dentro de campo, que é onde eu prefiro dar a resposta do que no microfone. Muito bem! Lembrando que daqui a pouco teremos a seleção da rodada, ESPN Bola de Prata. Quero ver qual será a nota do Samuel Lino, quais serão as notas do Samuel Lino e do Pedro. Dependendo das notas, vou cornetar quem dá as notas. Eugênio Leal, por favor, sua análise. Esse tal de futebol, um espetáculo, negócio maravilhoso de ver, né? Acompanhar essa atuação do Flamengo histórica. O time jogou demais. É claro, Vitória deu alguns espaços, tentou sair, tentou encarar o Flamengo. E o Flamengo falou assim, beleza, vamos jogar bola. E aí, botou na roda, um negócio assim, claro, para a torcida do Vitória é uma tragédia. É a maior goleada da história dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro. E com atuações primorosas. Eu acho assim, Abel, a chegada desses reforços de nível europeu ao Flamengo e descansados como o Samuel Lino, o Jorginho já chegou um pouco antes, mas também encaixou maravilhosamente. Mas também é recente. Isso potencializou muito o time do Flamengo. Então o Flamengo joga num nível excepcional. A gente viu que ele saiu agora de um duelo de oitavas de final de Libertadores contra o Inter, em que ele não aplicou essa goleada, mas em que ele foi senhor absoluto, né? Especialmente no segundo jogo fora de casa. E ontem ele botou na roda de forma maravilhosa, bonito de ver. O Samuel Lino e o Pedro, para mim, tiveram atuações irretocáveis. O Arrascaeta jogou demais. A dupla de volantes, Jorginho e Saul também brincou. Ninguém jogou mal no Flamengo, a verdade é essa. Luiz Araújo também jogou bem. E o Flamengo passeou, mas passeou com gosto. Sabe, porque às vezes o time faz ali 2, 3, tá bom. Acabou, vamos descansar. E não, o Flamengo continuou jogando até o fim. Ainda teve um pênalti que o Pedro poderia ter feito o quarto gol dele. Ele falou, não, Bruno Henrique, vai lá bate você para fazer o seu gol. Então foi algo assim, antológico. O Flamengo tirou o doce da boca, por exemplo, do Vasco, que tinha feito 6-0. Foi lá e falou, 6-0 eu faço 8. O Palmeiras, que ontem começou fazendo 3-0 em cima, com uma grande atuação em cima do Sport, estava todo feliz, já quando olhou, estava 8 para o Flamengo, já baixou um pouquinho a bola. É um negócio assim impressionante.
dá gosto de ver. Se pudesse ser sempre assim, seria maravilhoso. Alguns podem e argumentam às vezes, mas foi contra o Vitória, um dos times mais fracos no momento no Campeonato Brasileiro. Sim, mas quantos times fizeram o que o Flamengo fez contra o Vitória? Olha, eu acho que... Eu pergunto, quem fez isso? Quantos times fizeram isso em toda a era dos pontos corridos contra times mais fracos? Não teve. Nunca. E da maneira como fez, porque perfeição não existe, mas você está vendo um time de futebol jogar. Com 2 minutos está 1-0, com 4 minutos está 2. Vira 3, acaba 8. Aquela sequência... Fora os quase gols, foram vários. O jogo inteiro, isso. O segundo tempo começa exatamente como foi o primeiro. Foi 8, podia ser 10, 11, professor. E o Vitória, sinceramente, as críticas ao Vitória, claro, o Vitória deu espaço, mas... Será que dá para falar que deu espaço um time que com 1 minuto toma um gol, com 2 minutos toma um outro? Eu acho que foi mais mérito do Flamengo. Muito mérito. Não, e o primeiro gol com 1 minuto foi uma bola roubada. Não é que o Vitória estava lá na frente e deu um espaço para contra-ataque, não. Ele tentou sair. Né? Então, o Carille acabou vitimado. Realmente, um 8-0 não tem jeito, mas eu acho que ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Não sei se de 8. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Carille vai para outra. O Flamengo, ampliando um pouco mais, a gente vai falar muito mais do jogo de ontem, mas só ampliando e olhando um pouco da campanha. Tem o melhor ataque e tem a melhor defesa. O Flamengo saldo. Então é aí que eu vou chegar. Em 20 jogos, o Flamengo só sofreu 9 gols e fez 44. O segundo melhor saldo de gols no Campeonato Brasileiro é o do Cruzeiro, 19. Sabe 19? Saldo de gols 19 do Cruzeiro, o segundo. O primeiro é o Flamengo. Sabe qual é o saldo de gols? 35. Tem vários negativos, saldo de gols negativos. Do oitavo... Viu, Juventude? Do oitavo colocado para baixo, todos têm saldo negativo, com exceção do Ceará, que tem o saldo 0. Do oitavo, primeira parte da tabela, do oitavo colocado para baixo, pode olhar a tabela, só se eu estiver olhando errado. Todos com saldo. O Bragantino tem menos 3. O saldo do Flamengo é 35. Olha aí, ó, Cruzeiro 19. Botafogo 14 e Palmeiras 12. Nenhum time, além do Flamengo, fez mais do que 34 gols no Brasileirão 2025. É quase o dobro do saldo do segundo colocado, seria 38, ele tem 35. Uma campanha, olha, já está concorrendo com o Flamengo do Jesus. Eu sei que no tem que levantar a taça. Exatamente, é isso que vai determinar tudo. Espera levantar a taça. Isso vai determinar tudo. Mas em volume de jogo, em nível de atuação, me lembrou uma atuação do Flamengo contra o Goiás, o Flamengo do Jesus, que acabou 6-0 com o Flamengo tentando o 7º. O juiz apita com o Flamengo em cima. Você me lembrou, eu não vou ter os números exatos, os amigos que acompanham ainda mais a NBA do que eu, aqui nos canais ESPN e Disney+, uma campanha avassaladora do Golden State Warriors, que bateu o recorde de vitórias lá na temporada regular, do Chicago Bulls, de Michael Jordan, mas chegou no final e não foi campeão. Acontece. Então espera levantar a taça para fazer comparação do futebol está cheio de favoritos. Espera levantar a taça para comparar com 2019. Verdade, mas tô certo ou tô errado, Brilho? Claro. As taças, né? Brasileiro. São duas. Claro. Mas por volume de jogo tá perto disso. Mas acho que esse é o ponto que a gente tem de focar. O que a gente tem nesse momento é um time que é muito regular, porque desde que o Felipe Luiz assumiu o Flamengo, repertório nunca faltou. Desde o ano passado. O Flamengo tem repertório. O que se criticava muitas vezes era a falta de contundência. E ontem essa contundência sobrou. O Flamengo foi muito efetivo, fez uma goleada que poderia ter... Foi em 20, é isso? Poderia 20 chutes a gol e 8 gols. E poderia ter feito até mais. Então, o Flamengo ontem, se tinha algum reparo, esse reparo acabou porque o Flamengo conseguiu transformar essas situações de gol e convertê-las. Agora... o Flamengo, desde que o Felipe Luiz assumiu, é um time que já conquistou taça, Campeonato Carioca, Copa do Brasil no ano passado. No Mundial de Clubes, na minha visão, foi o time que melhor jogou futebol, que mais se impôs, com todo respeito ao que o Fluminense fez, que chegou mais longe, mas o Flamengo, bola por bola... Os brasileiros, óbvio. Para mim, entregou mais.
No Campeonato Brasileiro, é o único time que marcou mais de 40 gols, o único que sofreu menos de 10. Então, hoje, em nível de jogo, a gente pode dizer sim que o Flamengo voltou a estar em outro patamar. O Flamengo hoje é o ideal a ser alcançado e perseguido. Em 8 patamar. Em 8 patamar, né, para brincar com a goleada de ontem, mas o Flamengo voltou a esse estágio de um nível de excelência de jogo pretendido, e essa excelência acontece, o Flamengo tem uma identidade bem definida, e o principal, fartura de talento no elenco. Quando a gente olha para o Flamengo, eu não vejo nenhum outro clube, nem mesmo o Palmeiras, que investiu tanto, com essa concentração de craques, essa concentração de jogadores decisivos, e isso faz com que o Flamengo esteja um degrau acima. É claro que pode acontecer como aconteceu contra o Galo. Um adversário do outro lado que compete, que aumenta o seu nível, que joga na rotação máxima, que consegue eliminar de uma competição de mata-mata, mas hoje eu vejo o Flamengo num nível de jogo que nenhum outro clube alcançou, que é essa estabilidade de jogar bem a maioria dos jogos e ser superior em praticamente todos os seus adversários. E com reservas, praticamente todos, que jogariam em quase todos os clubes da Série A do Brasileirão. E incluo o Palmeiras nessa. Flamengo e Palmeiras têm jogadores no seu elenco, que muitas vezes começam no banco ou são considerados reservas, que jogariam em quase todos os outros. Sim. E do meio para frente, principalmente, tem muitos nomes bons, mas do meio para trás também, gente, é meio gol tomado por partida no Brasileiro. 20 jogos e 9 gols sofridos, não é isso? O Flamengo tem os 20 jogos? Tem 20 jogos. Tem os 20 agora. Sofreu 9 gols. Então, né? Menos de meio por partida. Se tomasse 10, Sim. seria meio por jogo. Isso é fantástico. E mostra o equilíbrio. Eu acho que essa é a grande questão do Flamengo, né? Tem aquela velha frase, né? Que o ataque ganha jogo e a defesa ganha campeonato. A estabilidade defensiva do Flamengo é o grande ponto de partida para esse time fazer a campanha que tem feito. Porque ele é muito pouco vulnerável. E ele tem muita tranquilidade a partir disso. Isso se reflete no pouco que falamos do Rossi. Sim. Quantas vezes? O Rossi foi melhor em jogo, fez 4, 5 defesas. Quantas vezes? Talvez o único que não jogou bem ontem porque não jogou, né? Assistiu dá pra avaliar. Teve uma bola que o Vitória atacou no primeiro tempo, que o rapaz vem driblando ali pela direita, chuta. Ele defende assim, quase que esnobe, ele bota a bola, para assim no chão, a bola. E eu tô tentando puxar pela memória se o Flamengo do Felipe Luiz já foi goleado de sofrer mais de 3 gols. Não consigo me lembrar. Não, foi pelo Bayern de Munique, né? Não, então, mas no cenário possível de América do Sul. É muito difícil isso acontecer. E agora eu não sei se esse time atual levaria aqueles 4 do Bayern de Munique. Com o Saúl no meio, com o Lino na ponta, talvez a história fosse um pouquinho mais equilibrada. Mas ali, não foi um jogo ruim do Flamengo, não, tá? E ali é um contexto... Qual jogo? Com o Bayern de Munique. O adversário era absurdo. Não, ruim não foi mesmo. Não foi ruim, não. Claro que ninguém gosta de perder e ainda mais tomando 4 gols, mas do nível que se esperava, né, do Flamengo e até a distância que existe de investimento pro Bayern, para mim foi uma atuação bastante aceitável. E o que a gente tem de pontuar o Flamengo com esse equilíbrio consegue algo que é raro, porque muitas vezes os técnicos conseguem fazer o time jogar bem e o custo de jogar bem, de ser vistoso, está exposto lá atrás, ter alguma vulnerabilidade defensiva. O time do Flamengo hoje, do ponto de vista de recomposição e marcação, praticamente não tem defeito, todo mundo participa, e aí aquela bronca que o Felipe Luiz deu no Pedro se mostra muito compreensível diante do que ele pretende pro time. E que continua sendo a segunda opção do ataque, tá? Nos jogos da Libertadores continua o Bruno Henrique jogando. Depende do jogo. Nos jogos da Libertadores, os mais importantes. Sim, mas o Flamengo não disputa só Libertadores. Sim. E o brasileiro é importante. E ele pode rodar o elenco, claro que o brasileiro. Inclusive o Boto falou antes do campeonato, da importância do campeonato brasileiro.
Mas no momento que aperta, ele vai de Bruno Henrique. Mas ainda assim, para o treinador, é um luxo poder contar com isso e sabendo também que o Pedro melhorou no que ele pediu. Melhorou. O que o Felipe Luiz queria do Pedro? Um jogador mais ligado no jogo o tempo inteiro. Ele queria o mínimo, né? Que o Pedro não estava dando nem o mínimo. Que não se despertasse, que se dedicasse nos treinos e que quando o Flamengo não tivesse a bola, Chegou a maravilha. também. Então, e o Pedro passou a Eu participar. falei que o Liverpool parecia o Flamengo. Eu queria ouvir do professor Celso Zelt. Professor Celso Zelt, que nota você daria para Pedro ontem, com Olha o 3 Ligo, olha o Ligo. gols e Ó, quantas assistências? Uma ou duas? Que isso? Duas. Que nota você daria para Pedro ontem, professor? 9 só? É, E para o Samuel Lino? a mesma nota. Só? Não tá bom? É, Nota para humano. mas é que a bola de prata conta também o nível do adversário, o tamanho do jogo, a exigência. O tamanho do jogo, então? O tamanho do jogo é igual a todos os Tem outros. uma diferença. Todos os Abel. outros jogos, 37 que o Flamengo Olha, tem no historicamente- Brasileiro, valia 3 pontos. O dia que Dodô fez 5 gols no Cruzeiro, no Mineirão, jogando pelo São Paulo, ele não ganhou 10, ele ganhou 9. Então, Abel, é uma diferença, por exemplo. Errado. Eu que sou do Carnaval. O Dodô merecia 10. Aquele dia eu daria 10 pra No ele. Carnaval tem aquela máxima, e funciona assim, né, na votação do Carnaval. Toda escola entra com nota 10. E aí, conforme Vai tirando. comete erros, ela vai perdendo ponto. Não é o caso da bola de prata. Todo mundo começa com 6. E aí você vai somando ou diminuindo desses 6, de acordo com as ações dos jogadores. O Então, cara ganha 10, então o que ele tem que fazer? 10 gols? aí tem que ver o algoritmo, como é que vai, o que vai O apontar. algoritmo deve ter dado menos. Você vai somando os O pontos. algoritmo é ali. mais chatinho. Manda o algoritmo passear, pô. Cara, isso. Esse algoritmo é um chato. Ricardinho tá aí, vai participar do programa daqui a pouco. Força, pô. Mas ontem é o tipo de jogo em que o Flamengo beirou a perfeição. Sim. Você olha ali em todas as fases, marcação, intensidade, regularidade no jogo, porque acontece muito às vezes de um time que se impõe, faz uma goleada, mas a goleada é resolvida num trecho específico do jogo e no restante o time dosa, tira o ritmo. Ontem não, foi um jogo linear do Flamengo, do primeiro ao último minuto, de imposição total, de mais de 70% de posse de bola, 20 finalizações, mais da metade no alvo e com golaços, pelo menos, a gente quando fizer a lista... Golaços com troca de passes, participação, às vezes, de 4, 5 jogadores. E quando a gente, quando fizer... Teve um gol feio, Abel. Quando a gente fizer o top 10 dos gols mais bonitos do campeonato, Só o Pedro. provavelmente 4 gols do Flamengo na goleada de ontem estarão, porque foram gols muito bem Matheus construídos. Pereira do Cruzeiro joga vôlei? Não, entre os 10. Dois gols do Cruzeiro foram lindos. Mas- 2 gols do Cruzeiro foram lindos. Mas Só que o que o Flamengo fez ontem foi um absurdo. E assim, gols que tem a plasticidade, não só coletiva, mas individual. O elástico do Pedro no lance do gol, absurdo. A É o caneta... Evair dos tempos modernos. Quantas vezes eu falei? Não, e a caneta do Samuel Lino também, no passe que ele dá pra Aquela trás. jogada do gol do Luiz Araújo, o Lino tá cercado por 4 jogadores do Vitória e ele tá de costas pro gol. Gira. Ele gira, mete no meio das pernas de um deles, vai pra dentro no fundo e toca pro Pedro e aí a bola chega pro Luiz Araújo. O Lino ontem teve 2 gols e 3 assistências. Foi o jogador que mais participou com gol ou assistência. Quantos gols e quantas assistências? 2 gols e 3 assistências. Nota 10. E o Pedro, 3 gols. Nota 10. 3 gols e uma assistência. E uma- Nota 10. Mas eu daria 10 Eu pros sou dois. exigente também, mas pelo que eles entregaram e pela forma como foi o jogo, de participando o tempo inteiro, eu também daria 10 para os dois. Os dois jogaram Pedro, muito bem. tô falando sério, não tô brincando. Pedro, 3 gols, 3 golaços. Golaço. 3. Um de canhota. Golaço, né? Não, aquele esse aqui que a gente tá vendo ali ó, no nosso telão ali, esse é brincadeira. Numa coisa a gente Lindo, porque ele dá concorda. o elástico. A nota É o dos Lucas dois, Alter, né? Coitado do Lucas Alter. a nota dos dois é a mesma. Todos nós daremos a mesma nota. Não, pros dois. mas é aquela história. Se Alta e a mesma. Mas se precisa escolher entre 2 notas 10, eu escolheria o Samuel Lino. Porque o que ele desestabilizou a defesa do Vitória pelo lado esquerdo foi algo que há muito tempo eu não via. Isso sim dá pra gente comparar com 19, que lembrou o Bruno Henrique do auge de 2019. Aqui,
O Bruno Henrique fazia muito isso, né? Com arrancada, com drible. E ontem o Samuel Lino estava imparável. E foi Então vamos lá. as participações em O gol. professor, ele... E é o seguinte, Trouxe tem esse. torcedor do Flamengo já reclamando que ele não foi convocado para a seleção brasileira. Mas há pouco Samuel tempo Lino. estavam cornetando também. Concorrência é grande. E pro Arrasca, Ele jogou daria isso tudo quanto? ontem, depois da convocação. Pro Arrasca eu daria 8, talvez, 7,5, 8. Daria 8? Jogou muita bola também. Daria 8? 8 não é uma boa nota? É, 8 Então, tá legal. O professor trouxe aí o assunto de comparar com 2019. Eu falei, calma, espera levantar a taça. Mas o futebol apresentado a gente já pode. Tem a tela aí. Vamos lá. Qual o melhor time Flamengo de 19 e de 2025 após 20 jogos no Brasileirão? Aí dá pra... Tá vendo? Não fica atrás, não. Tá bom? Então, em 2019 tinha 45 pontos, em 25 tem 46. Os dois lideravam, né? Aquele liderava e esse lidera. Em 2019 tinha 14 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, e agora tem um empate a mais. Uma derrota a menos. Não, mas Tá melhor. Melhor empatado que perdido. a tela já... Olha, a a tela grande tá. diferença é a defesa, ó, como eu falei agora há pouco. Aproveitamento 75 lá e 76,7 aqui. Gols marcados, o mesmo número de gols marcados em 20 rodadas. Gols sofridos, 19. Sofria mais gol em 2019. Que também não era ruim. 19 gols em 20, São não 10 dá nenhum. E a gente 10 gols de É que os diferença. tarrafos E a lá gente tá alto. precisa mas, lembrar, ó, o Jorge Jesus chega no meio do ano. Ele não começa o campeonato como técnico do Flamengo. Verdade. E o Quem que tava? Abel. Abel Braga. O melhor do Flamengo a gente viu no segundo turno, que ali o Flamengo passeava Verdade. e Bem lembrado. numa reta Então pede lá pra refazer, pegar só os 20 primeiros jogos do Jorge Jesus. Então, a gente vai ter de fazer essa comparação depois. Mas, de fato, esses 20 primeiros jogos do Flamengo do Felipe Luiz são melhores que o Flamengo de 2019. Só que precisamos ver se mantém essa pegada, porque é difícil, mesmo com um elenco melhor do que o de 2019. Isso eu não tenho dúvida de dizer. E o de 2019 também caiu na Copa do Brasil. Caiu. Pro Atlético O Paranaense. Atlético Paranaense, Maracanã, não lembro se foi oitavas de final ou Oitavas de quartas. final. Oitavas. E até teve uma derrota pro Emelec, que o Flamengo consegue virar no Maracanã. Então o começo do Jorge Jesus ali foi normal. Dali que estabiliza. Depois que ele passa pelo Emelec, era muito sofrimento ali. Teve uma derrota Depois que marcante passa do Jorge pro Jesus pro Bahia, Mas né? foi antes do jogo com o Emelec. E é isso. Depois que passa pelo Emelec, aí ele consegue. Passa a ter as semanas livres de Copa do Brasil. E ele começa a organizar o time dali, o time decola. Mas a questão é, o Flamengo, esse Flamengo, que tem jogado a bola que está jogando, que tem o treinador competente que tem, e com esse elenco, e é um elenco mais farto em qualidade do que o elenco... Eu ia pedir para você responder a pergunta que tá aqui embaixo na tela, ó. Olha aí, você já tá respondendo. Mas, Abel, elenco muito mais forte, não é pouco. Esse elenco do Flamengo, o Felipe Luiz olha, tem ótimas opções em todas as posições. O Jesus não tinha. O Jorge Jesus tinha um elenco mais justo. Não era um elenco ruim e o time titular espetacular. Nas 11 posições tinha jogadores que entregaram muito e eram craques. Só de ter nas duas laterais Rafinha e Felipe Luiz era algo absurdo. Mas como elenco, esse Flamengo não só vem numa esteira de investimentos e até com alguns remanescentes de 2019, como contratou jogadores do nível de Saúl, Samuel Lino, Carrascal, jogadores que chegaram para dar... Jorginho chega no meio do ano também, dá uma profundidade de elenco que o Flamengo não tinha, mas lidou bem no segundo semestre, porque o Jorge Jesus adotou aquele modelo de poupar pouco, poupar só quando necessário e manter sempre a mesma base. Agora, o Flamengo, com essa bola, com o treinador e com esse elenco, tem potencial de, no mínimo, igualar o Flamengo de 2019. Por quê? É favorito no Brasileiro, na minha visão. Também é favorito na Libertadores. O Verdão tá ali na cola, hein? Claro. O Brasileirão. Mas hoje... é favorito, sim, é favorito. Hoje, pela bola que jogam e até por pontuação, pra mim o Flamengo tá à frente do Palmeiras. Sim, pelo ataque, pelos números ofensivos, defensivos, né? Na Libertadores, pelo caminho e por ser o melhor time, também coloca o Flamengo como favorito. Então, se ganha os 2 títulos que o Flamengo ganhou em 2019 e continua nesse ritmo, tem potencial de igualar ou até mesmo desbancar, porque... Aí a gente vai fazer um cara a cara aqui. Agora, mas Rossi, Diego Alves, né, era o goleiro? Rossi, Diego Alves. Rafinha,
E Varela? Mas então, vai seguindo. Isso aí, até pelo apego afetivo e por serem grandes jogadores, pode ser que o Flamengo de 2019 vença. Mas antes tem que ganhar, tem que levantar a taça. Mas agora, se comparar o elenco, esse elenco é muito mais farto. Olha a diferença que você já começa por aí. A gente falava da questão do elenco, né? Justamente o que o Breler acabou de dizer. Você falou assim, você pensou, Rafinha ou Varela? Mas a maior parte até aqui do ano foi com o Wesley. E ainda tem o Emerson Royal. Então são 3 nomes contra só o Rafinha. De 2019. Só entre aspas. Não, só numericamente falando. De quantidade. Sim. Entendeu? Porque a grande questão daquele Flamengo, a gente debateu isso aqui semana passada, né, Abel? Era que o Jorge Jesus não poupava os jogadores. Realmente, o elenco do Flamengo hoje é mais forte que de 2019. O Breler respondeu, professor, tem alguma dúvida? O elenco muito mais forte. O time ainda precisa ganhar a Libertadores. E o brasileiro? Copa, eu acho que o brasileiro é muito mais palpável para o Flamengo do que a Copa. Esse elenco, com tudo isso, ainda não com todos os estrangeiros que entraram bem. Seguro, né? É porque a Copa, às vezes, numa noite ruim, acabou de perder uma Copa numa saída de bolas contra o Atlético Mineiro. Né? O brasileiro não, você pode tropeçar um jogo, tal, e você ainda tem outros jogos para você recuperar. Para derrubar essa média de menos de um gol tomado por partida, esse saldo, vai fazer muita bobagem, né? Pensando no brasileiro, né, essa mudança que foi feita no calendário, empurrando os jogos decisivos da Copa do Brasil para depois do Campeonato Brasileiro, isso tirou essas semanas livres que o Flamengo teria, né? Por isso o Flamengo reclamou. Porque ele poderia descansar nas semanas de Copa do Brasil. Ou nos finais de semana, teremos jogos nos finais de semana, nas semifinais do Brasil. Nota do rubro-negro contra mudança do calendário. A decisão que antecipa rodadas e encurta o período de disputa impõe ao Flamengo uma carga maior de jogos e longas viagens em intervalo reduzido. Em alguns casos, desrespeitando inclusive o prazo mínimo de 66 horas entre partidas, especialmente após datas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Tal cenário compromete o planejamento esportivo da temporada e, sobretudo, a saúde dos atletas. A medida ainda favorece indiretamente clubes que não participam da atual edição da Copa Libertadores da América, criando um desequilíbrio esportivo inadmissível em um torneio que deveria prezar pela isonomia entre seus competidores. Dói mais porque tiraram o doce da boca, né? Já estava contando com essas datas. Essas coisas do calendário do Brasil, né? E assim... Que nunca vai agradar todo mundo. Outros gostaram. O grande problema é o calendário. Esse problema ainda não foi atacado pela CBF, está usando um paliativo. Agora, eu acho que, assim, no mundo ideal, o ideal é não mexer em data que foi combinada. Isso combinado não é caro. Toda vez que você mexe nisso, é um efeito dominó no campeonato. Mexer em data, mexer em ordem de jogo, mexer em mando de campo. Eu sou contra tudo isso sempre. O Ricardo Spinelli, o Ricardinho, também está empolgado, porque ele chega com uma seleção da 21ª rodada. 21ª, né? Isso jogou muita pressão em cima do Ricardo. Com muitos candidatos aí a entrar nessa seleção. Pressão. Quero saber quem é que vai entrar. Olha, essa deve ser uma das rodadas mais difíceis da gente escalar, só 11. Infelizmente, no futebol só podem 11, então no Prêmio ESPN Bola de Prata também só podem 11. Então, com isso, muitos jogadores que foram muito bem nessa rodada vão ficar fora. Antes da gente começar, Abel, eu vou revelar para vocês as notas, já que vocês estavam com dúvida sobre as notas dos jogadores do Flamengo ontem, quais foram as notas de Pedro e Samuel Lino, porque eles estão entre os melhores da história do novo formato do Bola de Prata, o Bola de Prata que desde 2017 conta com o algoritmo Data ESPN, e com isso aí estão as 4 maiores deste período desde 2017. Então o Arrascaeta nesse período é o único que teve um 10 perfeito, 10 no algoritmo, 10 do analista. Então foi lá em 2019 contra o Goiás, 3 gols e 2 assistências na goleada por 6-1. O jogo que eu nunca esqueço, esse jogo 6-1 com o Flamengo em cima até o último. Viu? É possível. Então nesse caso, o Pedro quase chegou no 10 perfeito, 9,97. O Samuel Lino também muito pouco. Arredondando pela matemática, pela estatística, seria 10. Tirar nota de onde do Samuel Lino e do Pedro? No sistema da faculdade é 10.
Tema só redondo. Pra cima, né? Redondo. É Mas eu acho que já pode começar colocando os dois aí na tela. Não, exatamente. Das 3 maiores notas da história do Bola de Prata já foram reveladas. Olha lá, então o aqui, Pedro obviamente, o Pedro, o melhor da rodada, e o Samuel Lino, o segundo melhor da rodada, porque, obviamente, não tem como não ter os dois depois dessa apresentação que eu acabei de fazer. Então, volante e 2 meias. Georgian de Arrascaeta. Calma, um volante primeiro. Um volante primeiro. Pra mim é Jorginho ou Saul, um dos dois. Temos 2. Arrascaeta é um deles, pode botar aí já. Não tem como, né? Matheus Pereira é outro. Matheus Pereira é um bom nome. Exatamente. Olha o Felipe Luiz. Estamos com 2 gols e o Felipe Luiz, obviamente, o melhor técnico da rodada. Uma das melhores seleções de rodada do campeonato até aqui, na minha visão. É que você não viu a que ficou de fora. O banco era bom também. Tem que fazer um time B essa rodada. Olha o time. Olha o time. Aí o vídeo, o Bola de Prata, mesmo eu acredito injusto, era pra ter mais jogador do Flamengo, Jorginho, Saul, o Luiz Araújo, Plata. Mas mesmo assim o Flamengo dominou porque foi o time que chamou a atenção, cara. Não tem como, jogou demais. Beirou a excelência. Nossa, jogou demais. O Flamengo passeou do início ao fim, cara. Tirou doce da boca de criança. Que jogaço, parabéns. Pô, a gente que é flamenguista, meu Deus. O vídeo é isso aí, se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, chega até daquele like, comenta, compartilha, vamos interagir. Tamo junto, até a próxima. Saudações, rubro-negra.